Lucas, no capítulo 1, versículo 80, diz assim: o menino cresceu e ficou forte de espírito, e viveu no deserto até o dia em que apareceu diante do povo de Israel. Querido, eu amo demais, assim como você, a palavra de Deus. Eu não sei como que pessoas podem ficar assim sem a palavra de Deus. Cada versículo da palavra de Deus, cada texto, a gente encontra em cada versículo assim, muitos motivos. Talvez em um pequeno versículo como esse, nós passaríamos aí anos ministrando verdades, preciosidades, descobertas, revelações poderosas para as nossas vidas. É tremendo demais os detalhes de cada versículo. Eu estou agora passando pelo livro de Êxodo, vendo a construção do tabernáculo, vendo aqueles detalhes de como eram feitos, como que Jesus ele faz questão, Deus faz questão de colocar ali detalhes. E nesse texto que nós lemos aqui de João, por que Deus não simplesmente falou para João que ele tinha que apresentar Jesus para Israel, essa era a missão dele, anunciar o Messias, mas Jesus ele fez questão, o Espírito Santo fez questão de apresentar mais detalhes. Dentro desse versículo ele diz que João, criança, que ele era criança, ele cresceu, ele ficou forte no Espírito, diz que ele viveu no deserto. Certamente, querido, nesse texto aqui há um contexto grandioso, tem lições tremendas assim para nós, em cada etapa da vida de João. Cada versículo que você lê, você pode buscar ali, é lógico que ele está dentro de um contexto, mas cada versículo dentro de um contexto, nós podemos tirar lições assim preciosas. Quando a gente gasta tempo meditando na palavra de Deus, a gente começa a descobrir as preciosidades de cada palavra ali colocada. E não importa a versão, porque o Espírito Santo, ele é o incumbido de nos fazer conhecer o que está no coração do Pai. Talvez alguém fez uma versão, não muito, mas se o seu interesse for buscar a verdade, não importa a versão, Deus vai trazer a verdade no seu coração. E essa vida de João, querido, ela fala assim muito para nós. O próprio Jesus, ele deu um testemunho tremendo acerca de João Batista, quando ele falava aos seus discípulos, ele disse que dentre os nascidos de mulher, não surgiu nenhum que fosse maior do que ele. Mas ele diz também que aquele que é menor no reino de Deus é maior do que João. Para que ele disse isso? Porque se ele qualificou João nessa medida, e ele diz que aquele que é menor é maior do que ele, então nós podemos ser como João foi. Ele está dizendo que se nós andar nesses princípios que João andou, nós podemos também ser como ele. Querido, isso para mim já é uma grande lição de que Jesus nos ensina, daquilo que ele nos ensina a partir da vida de João Batista. O texto diz que o menino crescia e ficou forte de espírito, e ele viveu no deserto até o dia em que apareceu diante do povo de Israel. Querido, Deus ele está nos chamando para que a gente viva em ousadia. O título dessa ministração eu coloquei treinando para ousadia. E Deus ele está nos chamando para vivermos essa ousadia dia após dia na nossa vida, para que nós possamos guerrear contra esse pecado que tenazmente nos assedia, contra esses princípios que estão regindo aí o mundo, esse mundo tão tenebroso que nós estamos vivendo hoje. Mas para isso, nós precisamos ser treinados pelo Senhor dia após dia, para que Ele nos use conforme o seu propósito na nossa vida, conforme a sua vontade na nossa vida. E isso tem a ver com o treinamento que Ele mesmo propõe para cada etapa da nossa vida. O texto fala de etapas na vida de João. Isso deve ter uma importância, certamente tem uma importância muito grande para nós. Então nós vamos destacar algumas das características da vida de João Batista que levou esse homem a ser um grande homem de Deus que ele foi. Que isso possa servir para mim e para você de exemplo. A primeira coisa que eu vejo que a Bíblia diz nesse texto é que o menino crescia. Diga comigo, o menino crescia.
A Bíblia fala então, ela faz questão de destacar que João era um menino e esta, querido, é uma das etapas da minha e da sua vida também. É necessário que todos nós passemos por essa etapa de meninos na fé. Então, quando se diz que alguém é menino na fé, isso não é ofensa. Depende da onde ou do tempo em que ele está vivendo, o contexto que ele está vivendo. Mas dizer que alguém é menino na fé, não, é só uma etapa da nossa vida. E por isso é que a Bíblia diz que nós nascemos de novo. E não há como a gente nascer de novo já adulto, já nascer de novo uma pessoa madura. Nascer de novo é uma oportunidade que foi nos dada por Jesus àqueles que querem recomeçar, mas recomeçar de uma maneira diferente. É aprender o que nós deixamos, é aprender o que foi perdido, é aprender novamente. E o que nós podemos esse estilo de vida, né, que nós podemos chamar de uma nova chance, que é abrir-se para uma nova possibilidade, uma nova visão, com uma nova perspectiva. É a gente estar disponível para conhecer e viver tudo aquilo que certamente Deus tem desde a eternidade para cada um de nós, para todos nós, querido. Isso é uma chance de ser, né, meninos novamente. É Deus nos dando uma oportunidade com a conversão de ser meninos novamente e aprender de forma bíblica aquilo que nós deveríamos ter aprendido lá no Éden, desde o Éden, aquilo que nós desaprendemos quando renascemos em Cristo, ou quando nascemos novamente, nós temos uma oportunidade de rever aquela condição. Por isso que nós precisamos nascer de novo, não mais da carne, mas nascer da água e do Espírito, porque todos nós seres humanos, que nós já temos aí as nossas próprias convicções. É verdade ou não é? Toda pessoa tem suas convicções, é porque elas foram fundamentadas naquelas coisas que eles já viveram, já vivenciaram, e nós aprendemos no decorrer, né, da nossa vida esse estilo de vida que nós temos. Nós temos nossa própria opinião, que ela foi formada, querido, acerca de qualquer assunto, e por isso fica muito difícil de se convencer uma pessoa do contrário. Como é difícil convencer as coisas de algo que nós já entendemos com simplicidade. Por quê? Porque nós aceitamos passar por essas fases. Convencer uma criança é fácil, por isso nós precisamos nascer de novo. Se não nascer de novo, não vai entender o propósito de Deus, não vai entender. Uma criança, você convence ela fácil, mas um adulto não. E o que é que nós podemos fazer então, querido? Jesus, ele nos orienta a nascer de novo. Por que nascer de novo? Porque somente assim é que nós vamos ter uma chance de crescer novamente com a mente do Senhor Jesus. Não dá para inculcar a mente de Cristo num adulto, porque o seu conceito, seus preconceitos, né, tudo isso já está formado, então é muito difícil. Se ele não aceitar a experiência de nascer de novo, ele não vai poder ser inculcado com essa nova natureza de Cristo. Então o problema não é ser menino, porque essa é uma fase essencial para o nosso treinamento, no desenvolvimento, querido, da nossa formação, né, de uma mente muito mais ousada, de uma mente comprometida, de uma mente alinhada aí com o propósito de Deus. Agora, continuar com a mente de menino é que é o nosso problema. Problema não é ser menino, mas é continuar com a mente de menino. O menino crescia. O menino crescia. João, ele não ficou para sempre um menino. Ele crescia. E a sua vida, ela tinha um propósito, que não somente se cumpriria, né, de forma assim crescente, espiritualmente, se ele permanecesse ali como uma criança. Há coisas, querido, que são impossíveis que uma criança entenda. Por isso que uma criança, ela precisa de disciplina. Ela precisa de conhecimento, ela precisa de prática, porque é isso que nos faz
crescer com um propósito específico, nós definimos, nós determinamos o futuro de uma criança na medida em que nós vamos ensinando, e assim mesmo elas terão a sua oportunidade de fazer a escolha, mesmo com os ensinamentos. Mas o que é melhor? Ela não ter nenhuma informação ou já ter algo que mesmo que lá na frente ela se desvie, mas ela sabe, ela conhece o caminho. Então nós temos, querido, que ter essa prática, porque é isso que vai fazer com que a gente cresça. Por isso a importância do discipulado. O discipulado nada mais é do que um pai ensinando o menino a crescer. Para quê? Para que ele cumpra o propósito específico dado por Deus para ele. Daí, querido, essa importância da gente inculcar nesses preceitos de Deus na vida dos nossos filhos, quando ainda pequeno. Porque aí nós vamos dando para eles, ainda que eles falem um destino correto, incerto, um destino certo. É o que diz Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Olha o que diz, você ensina quando criança, ele vai crescer, e ainda quando for velho, está dizendo no curso da vida, ainda velho, ele vai se lembrar daquilo que foi ensinado. Que idade, querido, espiritual você tem hoje? Qual é a sua idade? O seu comportamento, as suas atitudes demonstram que você tem que idade espiritual. Você sabia, querido, que muitas vezes Deus ele se limita por causa da nossa imaturidade? Quando a gente olha em Mateus no capítulo 3, Jesus chega em Nazaré, encontra o quê? Um monte de imaturo, que quando criança não reconheceu que a lei que eles já sabiam informava. Porque ele sabia que o Messias viria. Mas ele não olhou Jesus como Messias, ele olhou como filho de Maria e José, o menino que brincava ali, e eles não, Jesus diz que ele não é que ele não quis, ele disse que ele não pôde fazer ali, ele foi limitado pela imaturidade do povo de Nazaré a fazer os milagres que ele queria fazer naquele lugar. Jesus, querido, ele quer nos dar as coisas, ele quer nos colocar em situações ainda mais, essas situações que nós não estamos preparados para viver. Ele quer que a gente passe por esses momentos. Ele quer nos dar coisas para renovar a nossa capacidade de suportar, a nossa capacidade de entender. Mas nós temos que abrir mão, querido, das coisas de crianças e buscarmos crescer dia após dia em Deus. Largar a meninice, a infantilidade espiritual. Sabe quando nós usamos esse termo cortar, e literalmente é isso, cortar o cordão umbilical, isso fala de romper com o nosso passado. Quando nós, querido, optamos pela chance de viver um novo, nós precisamos cortar o cordão umbilical, aquilo que nos prende ao passado. Porque esse cordão umbilical é esse elo que está ali entre o nosso passado e o nosso futuro. É sairmos daquele conforto maternal, patriarcal, ainda não, porque nós vivemos dentro desse contexto, mas aquele conforto do útero, porque agora nós temos, querido, a nossa vida e nós temos um longo caminho à nossa frente. É aceitável, querido, que agora haja em nós um sentimento, às vezes aquele sentimento misto de medo, de esperança, isso é normal, mas o que não podemos é retrair, é nos acovardar, é definir que nós não queremos resistir, nós queremos resistir o que nos espera, o que nos aguarda pela frente. Isso é o fator principal de que as pessoas preferem ficar ligado ainda ao cordão umbilical, porque não precisa fazer nada, vem sozinho o alimento, a respiração, tudo que precisa está ali. Não, nós precisamos nos desconectar para experimentar maturidade espiritual. Tem muito crente vivendo ainda pela fé dos outros. Depende do que o pastor faz, do que o líder faz, do que as pessoas fazem. Não, você precisa crescer. Existe um lugar para você crescer, para você, sabe, ser maduro, para ser uma pessoa espiritual crescida. Porque nos foi dado, querido, nos foi proporcionado essa nova oportunidade com um novo nascimento. Mas ela não vem sozinha.
Essa nova oportunidade, ela vem com a responsabilidade. Todos querem uma nova oportunidade. Eu quero ser para uma nova oportunidade, amém? Mas todas as oportunidades, elas não têm como vir sem ser com uma responsabilidade. E a responsabilidade, ela nos dá, querido, o direito ou a oportunidade de construir uma nova história. Mas para isso, esse elo, esse cordão umbilical, ele precisa ser quebrado. Quando nós não cortamos, querido, esse cordão umbilical, nós vivemos o presente, mas com o nosso foco lá no passado. Nós vivemos o nosso presente, mas ligado ao nosso passado. Escute isso, querido. Não vai haver futuro, ou não haverá futuro, enquanto o nosso foco estiver no passado. Nós vamos ficar com problemas sérios de gerar a nossa história, o nosso futuro, olhando para o nosso passado. O passado, ele é irreversível. O passado é intransferível, imutável. O passado, querido, já é uma história completa, que não dá para mudar, não dá para reverter. Não se mexe no passado. Não tem como fazer isso. Não existe ninguém, nem Deus fará isso. A única coisa que resta para o nosso passado é perdão. É a misericórdia de Deus. É lembrança. Mas não dá para mudar o que passou. O futuro, querido, não. Ele é uma história que você ainda vai construir. Então por que ficar preso nesse cordão, nesse passado, se nós temos uma história para construir? E nós construímos uma história durante o nosso crescimento. Nossa meninice, ainda que meninice espiritual, faz parte da nossa história. É um tempo necessário. Fazendo a lógica de uma criança. Ela constrói uma história. Ela está construindo uma história. Mas essa história precisa nos levar à maturidade espiritual. Nós temos, querido, a oportunidade de fazê-lo melhor, fazer essa história melhor. Agora, que nós já temos uma nova chance, amém? Nós temos uma nova chance de mudar a nossa história. Sabe, eu escuto muitas pessoas chegar, todas as vezes que eu converso com algumas pessoas, elas dizem, eu preciso mudar, e faz tempo. Pastor, como Deus tem falado comigo. Você sabe que tem alguns que faz 10 anos que eu escuto falar isso? O que ele está dizendo? Faz 10 anos que eu nasci, eu ainda sou um bebê. Alguns fazem mais. Eu preciso mudar. Sabe o que é isso que está te colocando esse pensamento, esse desejo que você está freando? É o Espírito Santo que quer tirar você. Sabe, Deus tem um padrão para cada etapa, cada zona que você passa, cada etapa que você passa na sua vida. Deus tem um padrão, Deus tem um exercício, Deus tem algo para você aprender, para fortalecer, para deixar você ousado. Deus precisa que você seja ousado. O menino crescia, e isso fala em assumir essas expectativas, essas responsabilidades, para um treinamento ousado em cada etapa da nossa vida, em cada etapa o que Deus está falando conosco? Por que Ele está mostrando isso? Para mostrar que a vida de João não foi aparecer no deserto anunciando o Senhor Jesus, não. Ele foi menino, ele aprendeu com o menino, e ele teve lições de quem ele era, qual era o propósito dele. Ele estava ouvindo isso o tempo todo, ele estava envolvido com os pergaminhos, com a história de Israel. Ele precisaria saber aonde ele tinha que chegar. Eu e você temos a mesma responsabilidade. Estamos indo para algum lugar, e se a gente não aprender nas etapas da vida, talvez não chegaremos nesse lugar. Captando? Amém? Não importa, querido, quais aí foram as situações que nós vivenciamos, se elas foram boas ou ruins, elas já não existem mais. E ainda que nós quiséssemos revivê-las, ou mudá-las, seria impossível. Passado é algo, querido, que existe apenas na nossa memória. Quando nós olhamos para ele, nós temos apenas lembranças. Mas quando nós olhamos para o futuro, é que nós temos esperança. Lembrança é diferente de esperança. Você não consegue lembrar do futuro, só do passado. Você não consegue ter esperança com o teu passado. Vou esperar o que do meu passado? Não posso mudar, é imutável, eu não posso fazer nada.
Então eu preciso olhar para o futuro. Eu preciso ter esperança, estou construindo uma história. Esperem algo, querido, não dá mais para ficar estagnado, não dá mais para ficar um anão ou um bebê na fé, não dá. Então é hora da gente cortar esse cordão umbilical, de romper com o passado de meninos e construir, querido, o nosso futuro dentro do nosso chamado celestial. Porque construir futuro todo mundo quer, é fácil. A gente tem uma imagem tremenda do nosso futuro, do que queremos. Mas se excluirmos o nosso crescimento e fortalecimento espiritual que ainda vamos ver, nós estamos perdidos. Talvez, querido, vamos ter tudo que imaginávamos ter aqui, mas lá não. O menino, ele precisava crescer. Qual outra característica que nós vemos em João Batista? Ele não só crescia, mas ele também se fortalecia em espírito. Diga, ele se fortalecia em espírito. Porque primeiro, querido, nós temos que ter uma expansão interna. Nada vai crescer exteriormente se interiormente ele for pequeno. Você vai ser aquilo que você pensa. Você vai falar aquilo que seu coração está cheio. Você não vai conseguir expandir nada que já não esteja, expandido ou crescido no seu interior. Primeiro nós precisamos aprender a ser grande por dentro, para depois a gente aprender a ser grande por fora. E só assim, querido, é que nós vamos suportar as pressões que essa vida nos apresenta. Quem não quer pressão? Querido, se você está pedindo bênção, saiba, ela virá com pressão. Se você está pedindo promessas boas, saibam, elas vão vir com sacrifícios. Elas vão vir com trabalho, com abnegação. Ela vai vir com esforço, ela vai vir com oração. Ela não vai vir só porque eu estou pedindo. Pai que dá para o filho tudo que ele quer sem fazer nada, só porque ele está pedindo, está gerando um ensino errado, está fazendo ele crescer erroneamente. Corrija, discipline seu filho, porque mais tarde você não vai se arrepender. É assim Deus faz conosco. Você quer? Tem uma forma. Eu não vou te dar peixe, vou te dar vara. Peixe. Ah, Pedro, nós precisamos pagar o imposto. Tá, vai pescar. Vai pescar. O milagre eu faço, mas você vai pescar. Ah, Lázaro precisa sair. Vai tirar a pedra. Vai tirar a pedra. Não vai funcionar, nós não vamos crescer, querido, se não for assim. Porque é assim que a gente suporta as pressões que essa vida nos apresenta. Mas é somente Deus que faz isso por nós. Glória a Deus por isso, porque isso não é a capacidade nossa. Por isso que ele se fortalecia em espírito. Porque essa comunicação interna, o que faz crescer o interior, essa comunicação interior que ninguém vê, não é o meu esforço exterior de todo mundo ver, mostrar o que todo mundo vê, todo mundo gosta, para ser elogiado, para ser exaltado, mas tem algo que cresce aqui dentro que ninguém vê, isso se dá na comunicação com o nosso Deus. Então, fazer isso, externar isso, querido, se torna muito mais fácil, muito mais poderoso, porque as pessoas vão ver milagres. Quando o crescimento, ou quando aquilo é expandido, que externa, aí acontece o poder de Deus se manifestando. Mas como, pastor? Pelo Espírito dele. Ele nos impulsiona, querido, a uma vida de oração. É Ele que nos impulsiona a uma vida de leitura da palavra. Quanto mais nós buscamos a conhecer a Deus, nós vamos orar, nós vamos colocar em prática a palavra, e assim nós vamos crescendo mais e mais. João, ele precisava, querido, entender a sua missão de anunciar o Filho de Deus. E como criança, embora sendo treinado, ele não tinha maturidade, ele não tinha conhecimento para fazer, ele precisaria cumprir esses processos. Então ele precisava crescer. Jesus está dizendo, João foi criança, ele não se perdeu na sua meninice, ele cresceu e se fortaleceu, ele entrou no novo nível, ele precisava crescer para conhecer e discernir o seu propósito, porque criança, ele aprendeu, sabe, é quando você ensina, isso aqui queima,
A criança queima, mas chega um dia que ela vai testar se queima. Aí ela vai crescer. Chega um dia, você fala, não põe a mão na tampa do fogão, do forno, ela queima. Mas um dia ela vai botar a mãozinha lá. E ela vai aprender. Mas ela não vai aprender porque ela ouviu, aquilo foi bom, agora o que vem depois confirma o que ela ouviu. O que meu pai estava falando, minha mãe, era verdade. E ela se fortalece, ele não mentiu, ele não me ensinou algo errado, eu vou continuar. Para conhecer, querido, e discernir o propósito dele. E ele o fez através do ensino dos seus pais. Certamente, os pais de João, Zacarias, eu não lembro o nome da mãe, fala. Isabel. Ele certamente ensinava para esse menino, e com certeza ele conhecia, querido, as profecias a respeito dele mesmo, como precursor de Jesus. Crescer e fortalecer no Espírito fala de a gente não aceitar a meninice, de não aceitar a infantilidade espiritual. Sabe, queridos, João ele tinha uma mensagem, a maior mensagem que a humanidade poderia ouvir. Agora imagina, se João não tivesse credibilidade, se ele desde criança não construísse um diálogo inerente, concernente a isso, então ele precisava de credibilidade, ele precisava de confiança, e uma criança, ou uma pessoa fraca em suas posições, ela não poderia dar, porque não teria crédito. Sabe por que mais gente não se converte, querido? Porque nossa palavra não tem crédito. Porque nós falamos e não vivemos. Nós pregamos o Jesus, como disse, um dia Mahatma Gandhi entrou numa igreja em Londres, e ele ouviu a pregação, e no final ele diz, o Jesus que vocês pregam eu quero, mas o Jesus que vocês vivem eu não quero. Porque nossas palavras têm que ter uma correspondência com as nossas atitudes. João precisava de crédito, porque ele não ia dar uma noticiazinha qualquer. Ele ia anunciar o Filho de Deus aqui na terra. Nós precisamos nos fortalecer no Espírito, para que a nossa voz, querido, possa alcançar o coração e a alma das pessoas. Ficar, querido, nesse uma hora é uma coisa, daqui a pouco não é mais. Isso não gera, querido, credibilidade nas pessoas. E isso mostra, sim, da nossa parte, fraqueza, dubiedade, inconsistência, dúvida, mau testemunho. Sabe aquelas pessoas, você encontra ela hoje, uau, está arrebentando. Todos nós temos os altos e baixos, mas tem um que é baixo demais. Precisa parar com isso, querido. Nós precisamos parar com isso. Altos e baixos, não. Qual é a sua idade? Viva de acordo com a sua idade. Qual é o seu conhecimento? Viva de acordo com o seu conhecimento. Pare de dar mau testemunho com esses altos e baixos. Vou, não vou, faço, não faço. Sou, não sou. Precisamos parar. Agora, como é que nós detectamos essas infantilidades na nossa vida? Quer ver uma coisa? Quando nós passamos a nossa vida nos comparando com outra pessoa. Ninguém fez isso não, né? Eu sou o primeiro, já me comparei e às vezes me pego comparando com pessoas. Isso é terrível, querido. Tem muita gente que vive se comparando com os demais. O que acontece? Quem se compara, geralmente, ele está vendo a outra pessoa como um concorrente e ele acaba competindo. E aí ele começa a querer fazer como o outro faz. Imagina, alguém fez o que João fez? Se João tivesse ficado olhando para os outros profetas, ninguém fez o que João fez. Mas e aí se Deus tem algo diferente, completamente diferente para nós? Aí é que está o problema, querido. Coisas diferentes não dá para se comparar. E nós somos diferentes e com diferentes propósitos. O que Deus tem para mim pode ser ter uma semelhança com o que Deus tem com você, mas é diferente. Porque você é você e eu sou eu. Certamente Deus vai fazer com você diferente do que Ele fez e faz comigo.
Então, querido, não aceitar a nossa medida, o nosso lugar, a nossa posição de influência, o nosso nível de atuação, nossa posição social, a nossa condição física, é sinal, querido, de maturidade, de infantilidade. A menos, né, que isso, que essa condição precisa ser mudada. Quando eu penso nessas condições, achando que ela precisa ser mudada, uau, é digno de honra. Mas quando é para efeito de comparação, isso é terrível. Querido João, ele era um cara estranho, já para aquela época, começando ali, né, por suas vestimentas e a comida que ele escolheu comer. João veio talvez totalmente no avesso daquela geração. Ele era um cara estranho demais. Ele não ficou tentando parecer, né, com pessoas famosas. Ele não quis pregar. Tem gente que sobe aqui e quer pregar como pessoas famosas. Ele quer falar, ele quer gesticular, ele cria suas, né, aquela condição para poder. Se eu tivesse, querido, a pretensão de ser como o Luciano, era frito, eu já tinha parado. Luciano é o Luciano. Glória a Deus pela vida dele, meu pastor, que me ensina, me edifica, me corrige, me ama, mas ele é ele e eu sou eu. Ele tem uma forma de executar o propósito que Deus tem na vida dele, e ainda que o meu fosse igual, seria diferente na forma da sua execução. Quem tem uma missão, ele não pode ficar comparando com os outros, com aquilo que eles são, com aquilo que eles fazem. Isso não pode ser, querido. Porque ficar comparando, como que você vai comparar se isso pode não ser e também pode não servir para nada que você vai precisar na sua missão? E aí você perde muito tempo, gasta muito tempo querendo aprender o que o outro está fazendo, mas Deus não vai usar aquilo. E aí a gente permanece fraco. E aí a tendência da fraqueza é nos empurrar para a dependência. Dependência fala de meninice. Aí nós voltamos para o estágio anterior. Que mais detecta infantilidade na nossa vida? Quando nós passamos a vida mostrando preocupação e ansiedade em ter algo fugindo do propósito maior de Deus. Querido, nós vivemos sim numa sociedade que quem não tem não é ninguém. As pessoas se medem pelo que têm. Quando dizemos que queremos ser igual a alguém, nós estamos olhando geralmente posses, status da pessoa. Então a pessoa, ela preocupada, constantemente fica ansiosa. Porque é assim que vivem os seres humanos na atualidade. Mas do que elas estão preocupadas? Em ter o quê? Às vezes tudo que não é nada. Que no fim não é nada. Eu quero casar e eu faço de tudo para casar. No céu não casarão, não se dão em casamento. O que é mais precioso? O que está aqui ou lá? Não estou incentivando ninguém a não casar, eu quero que case mesmo. Mas isso é tudo? Se isso é tudo, você é menino. Se tudo que você faz está voltado na sua perspectiva de ter alguém, uma namorada, um namorado, um curso superior, um emprego, uma empresa, uma casa, status, dinheiro, em muitos casos, a pessoa quer ter muito dinheiro e o pretexto é porque lá na frente eu não quero mais trabalhar. Lê do engano! Você nunca vai parar, porque você vai ficar ocupado com o dinheiro que você ganhou. E o dinheiro talvez, não sou contra. Mas se você for menino, o dinheiro vai ser um problema na sua vida. Tudo aquilo, o casamento vai ser um problema, o status vai ser um problema. Tudo vai ser um problema se você ainda continua um menino na fé. Menino na fé não consegue administrar nada, porque estamos vivendo essa onda de divórcio, separação. Porque meninos casam, eles não têm nada, não sabem nada, eles querem casar para ter, né, se for entre os crentes muitos, para ter, né, aquilo de graça. Sem a preocupação de estar pecando. Mas casamento é muito mais do que isso. Meninos não podem casar. Crianças não podem casar. Só adulto. Nós, querido, nos perdemos de nós mesmos quando nós revelamos ansiedade ou desconfortos causados pela preocupação exagerada ou vontade de competir, dando, querido, a parecer que apenas ter
é o que importa e nada mais. Isso é ansiedade. Quem quer ter, está preocupado com o futuro. Fica o tempo todo ligado no que fazer. O que eu posso criar. O que eu posso inventar para ganhar, para ter. Ansiedade. João, ele crescia e se fortalecia. Ele não diz que João, que foi Deus que o fortalecia. Certamente Deus é que realizava tudo isso. Porém, João é que permitia esse trabalhar de Deus na sua vida. E isso, querido, é mais importante do que ter qualquer outra coisa. Só assim, querido, as preocupações da vida, elas vão dar lugar a um treinamento ousado, através do Espírito Santo, que vai atuando no nosso crescimento espiritual. Você não cresce sem intimidade com Deus. Espiritualmente, não. E se pensa de outra forma, também não é crescimento. Eu me fortaleço em Deus também, passando tempo com Ele, deixando que Ele me treine todos os dias. Todos os dias eu preciso deixar Ele me treinar. Sem Deus, querido, você está morto espiritualmente, mas através de Jesus, Ele nos dá essa vida espiritual, Ele dá essa vida a todo aquele que crê, todo aquele que se arrepende dos seus pecados. O pecado, querido, é que mata essa nossa vida espiritual, mas é Jesus que restaura. Gálatas 2:20 diz, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu me fortaleço em Deus, querido, também orando. Orar é conversar com Deus. Quando você investe tempo em oração, você está investindo tempo no seu relacionamento com Deus. E esse Deus está te treinando. Esse Deus está te treinando. A oração, ela ajuda a centralizar a nossa atenção nas coisas espirituais. E toda a nossa vida, ela vai sendo submetida a Deus. Então, nas suas orações, você pode sim louvar a Deus. E você vai fazer. Você pode buscar, você pode procurar a vontade de Deus. Nas suas orações você pode buscar, pedir a orientação de Deus. Nas suas orações você pode encontrar essa paz com Deus. Filipenses 4:6 diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graça apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Com quem buscamos a nossa paz? Em Deus. Querido, eu sou treinado para ser ousado quando eu leio a Bíblia também. Eu oro, eu leio a Bíblia. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. E quando nós lemos a Bíblia, é Deus que fala conosco. Através da Bíblia, Deus nos ensina. Ele nos ajuda, querido, a ver as coisas de uma perspectiva espiritual. Deus não está agindo no plano só natural. Deus tem uma visão muito mais ampla, muito mais profunda, muito mais alta. Segunda carta ao Timóteo 3,16 diz, toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Como que eu me preparo? Como que eu cresço? Se você quer ter uma vida espiritual forte, você precisa ouvir a palavra de Deus. Sabe, querido, é isso mesmo. Eu estava meditando nessa palavra. Eu devia falar, não vou ler a palavra de Deus, eu vou ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra está falando com a gente. Você está ouvindo quando lê. Você está ouvindo Deus falar com você. Como é que eu sou treinado para ser ousado, querido? Tendo comunhão com os outros irmãos. Ah, está meio fora de moda. Tem tanta coisa na internet. Para que vir aqui arriscar minha vida? Para quê? Para quê? Para quê? A vida espiritual, querido, ela não se vive sozinho. Você nunca vai crescer espiritualmente dentro da sua casa. Somente dentro da sua casa. Sim, você vai crescer. Mas você nunca vai ser um crente maduro vivendo dentro da sua casa, porque é o relacionamento com os irmãos que gera maturidade. Em casa é fácil ser espiritual, As pessoas que você mais ama estão lá. As pessoas que você corrige daqui a pouco está te beijando, está lá. Quero ver aqui.
Quando vê alguém te aporrinhar e você está de mal. Sai da igreja, não quero mais, não brinco mais. Aqui é o lugar de crescer como família. Aqui é o lugar de enfrentar os desafios. É aqui, querido, é na comunhão com os irmãos. Uma parte muito importante do relacionamento com Deus é sim o relacionamento com os outros cristãos. Então envolva-se na igreja, ore, louva a Deus, ouça a sua palavra, junto com as outras pessoas. Deus, Ele nos deu, querido, a igreja, para nos ajudar a crescer e nos fortalecer espiritualmente. É aqui o nosso grande desafio. É aqui o nosso grande desafio. Efésios 4,15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. É em casa, é o corpo, tem uma função. Aqui somos exortados, somos disciplinados, somos ensinados. Em casa eu faço o que eu quero, quando quero, e ninguém tem nada com isso, porque eu posso fazer outra hora. Aqui tem disciplina. Em casa deveria ter também, mas é mais maleável. Andar só com quem amamos, gostamos, e deveria ser assim com tudo, com quem não nos chama atenção, não pede nada, não exige nada. Que mundo é esse? Nem o céu não vai ser assim. Que mundo é esse que nós queremos aqui, querido? Que igreja que nós queremos aqui? Existe? Eu quero essa. Se Jesus está nela e ela é assim, boa, não tem que aguentar você, nem você me aguentar. Uau, que reino maravilhoso. Que eu não preciso de ninguém para crescer. E ninguém precisa de mim, isso é muito bom. Mas partilhar a vida, querido, com os outros cristãos, faz uma grande diferença na nossa vida espiritual. A comunhão, ela é o maior benefício que a igreja pode dar para nós. Nela nós encontramos conforto, perdão, encorajamento, propósito, serviço, ajuda, alegria. Nós encontramos também tristeza. Tristeza nos ajuda. A Bíblia fala que tristeza nos ajuda. É por isso que o choro pode durar uma noite, porque ele é necessário que dure, nem que for uma noite. Talvez a sua noite não tenha só 24 ou 12 horas, mas você vai aprender. Porque enquanto você está chorando e dormindo, Deus está trabalhando. Mas você tem que estar no corpo. Deus trabalha para o seu corpo. O compromisso do Pai é com o seu corpo. É na igreja que nós descobrimos que nós somos fortalecidos para suportar todas as coisas em Jesus. Sim, querido, é na igreja, e somente na igreja, que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, como diz Filipenses do capítulo 4, versículo 13. Somente Jesus, ele podia gerar, querido, esse organismo tão poderoso para suportar tantos desafios, tantos altos, né, e baixos. Eu estava comentando, eu não sei se comentei com os pastores, mas com a Márcia, em casa, que tem dia que nós vamos, esse dia atrás, quando foi o sepultamento, a Silvia está aí? Silvia, do Cristiano, a gente voltou de lá dizendo, poxa, a gente está num velório de manhã, chorando. Daqui a pouco alguém nos convida para ir visitar um bebê que nasceu. Daqui a pouco a gente é convidado para uma festa de aniversário. Daqui a pouco você está fazendo um casamento. Chega tarde, no mesmo dia do casamento, você vai trabalhar com alguém que quer divorciar. Querido, olha, a igreja é assim, então as emoções. E você usa isso para quê? Para aprender? Ou você não aguenta mais isso? Querido, tem dia que parece assim, né? Falei para mais ontem, mas estou começando a orar para partir, porque, meu Deus, é tanto alto e baixo, você fica tanto, né, confuso, é muita coisa, são muitas variações nas emoções, especialmente nesses dias, mas tudo isso está nos adestrando, nos ensinando, nos fortalecendo espiritualmente. Depende de como nós encaramos isso, querido. Depende da nossa resposta quanto a isso. Então, querido, a igreja não é culpada dos nossos fracassos, mas sim o principal motivo do nosso crescimento, fortalecimento, através do treinamento que ela nos dá. Então vamos parar de culpar a noiva de Cristo, por nossos fracassos, nossos retrocessos e até as nossas desistências. João Batista, forte, ele anunciava o reino de Deus,
E nem mesmo quando a sua cabeça foi pedida ali numa bandeja para satisfazer os caprichos de um amante do seu rei, nem mesmo isso o fez achar que a igreja era culpada. Quer mais injustiça do que isso? O precursor, aquele que anunciou Jesus, agora estava preso e a sua cabeça estava sendo pedida por uma prostituta e foi oferecida. Mas que Deus é esse? São os motivos que muitos julgam suficientes para abandonar o Senhor Jesus. Aliás, muito menores do que isso eu já vi pessoas abandonando o Senhor Jesus e abandonando a igreja, o propósito do Senhor Jesus. Nós precisamos sim, querido, nos fortalecer, encontrar o nosso lugar nessa anunciação do nosso propósito. Todos nós temos um anúncio a fazer. Todos nós. A pergunta, você já encontrou o seu? Você está fortalecido, já resolvido, decidido a fazê-lo? Qual é o seu anúncio dentro do reino? Qual é o seu propósito? O que você está fazendo na igreja? Para que Jesus te chamou? Você já foi menino? Ou é ainda? Glória a Deus, se for. E ouvindo essa palavra. Uau! Mas você precisa crescer e se fortalecer para cumprir o seu anúncio, o seu propósito. Um cristão forte, querido, um cristão decidido, ninguém pode pará-lo, é imparável. Pode até pagar um preço alto com a sua reputação, pode pagar com o seu corpo, com a sua moral, com os seus bens, mas no final ele vai deixar um testemunho registrado na eternidade. Estamos falando de João, poderíamos estar falando da mulher que derramou aquele alabastro, vaso de alabastro, aquele perfume caro. Jesus disse que o que ela fez ficaria em sua memória, aonde quer que fosse pregado. Contamos a história de Davi, de Abraão, pessoas que deixaram legado porque se fortaleceram, cresceram e se fortaleceram em Deus. Gerou um testemunho para a glória de Deus. E a última característica que eu vejo de João Batista, ele vivia no deserto. Deserto, querido, é o lugar onde os maiores milagres acontecem. A gente viu lá, né, Ken? Meu Deus, só te olhar naquele deserto já é um milagre. É que pode ter tanta fruta, tanta coisa no deserto, mas é um deserto que não chove, não tem chuva. Agora tem gente que quer tirar o deserto da sua vida. Deixa eu te falar uma coisa. Entre o Egito e Canaã, tem o deserto. Entre o mundo e a Nova Jerusalém, tem um deserto. Se você não quer o deserto, não tem atalho. Não tem voo celestial. Não tem embarcação espiritual. Tem o deserto. E quem recusa o deserto, recusa Canaã. Sabe aquele povo que morreram, que a maioria, ou quase 100%, somente 2 da geração não entrou? Porque o deserto era só um motivo de murmuração. Eles não viam os milagres. Quando você se vê só no deserto, pode chover maná, pode brotar água da rocha, pode ter nuvem de dia e fogo à noite para crescer, ninguém vê. Porque se acha no deserto. É o rei do deserto. Estou no deserto. Ô irmão, tudo bem? Estou na prova. Está na prova a vida inteira. Sai dessa prova, abençoado. Sai desse deserto. É uma passagem, você só está se fortalecendo. Deserto não é problema. Deserto é o lugar de sermos treinados, querido. Nós não podemos enxergar o deserto como algo ruim. O deserto é o lugar onde Deus nos coloca a sós com Ele. Nós precisamos ter tempos de meditação, tempos a sós com o Senhor. Isso não vai acontecer, sabe? O Canaã não vai acontecer enquanto não investimos tempo no deserto, a só, na nossa meditação. O deserto é o lugar da gente refletir,
faz a gente refletir. Lamentações 3:25, o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Leve-o sozinho e em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. Ponha o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Ofereça o rosto a quem te ferir, a quem quer te ferir, e engula a desonra, porque o Senhor não o desamparará para sempre. O Senhor é bom. Que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Ele vai aprender. Leve-o sozinho e em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. O que eu julgo? Porque o seu rosto, põe o seu rosto no pó, ore. Talvez ainda haja esperança. Ofereça o rosto a quem te ferir. Engula a desonra, porque o Senhor não desprezará para sempre. Sabe qual é o nosso problema? A gente não gosta de engolir desonra, não. Afronta? Bateu, levou. Falou, ouviu. Engula a desonra, porque o Senhor não vai te desamparar. E algumas delas o texto diz que o Senhor vai colocar sobre você para te ensinar, te fortalecer, me fortalecer. O deserto, querido, ele nos ensina a adaptar. Deus, ele quer que nós sejamos pessoas maleáveis, que nós sejamos adaptáveis, querido, em qualquer situação. É o que o apóstolo Paulo ele fala em Filipenses 4:11. Eu não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois eu aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade. Eu sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aonde Paulo viveu isso? Aonde ele escreveu isso? Na igreja. Ele não só era um membro, ele era um apóstolo. O homem que escreveu a maioria dos livros do Novo Testamento. Foi no deserto, querido, para terminar, que João encontrou Jesus. Nós não podemos reclamar desse tempo, ao contrário. É ali mesmo que nós podemos ter as nossas maiores experiências com Deus, como já te falei. Foi lá que João, ele apareceu publicamente em Israel. João menino, João crescia, se fortalecia, João teve um encontro com Jesus e ele publicamente se mostrou a Israel. Porque é isso mesmo que acontece, querido. Quando nós estivermos adultos, fortalecidos no Espírito e prontos para executar o nosso propósito, Deus vai nos colocar em evidência para comunicar os propósitos dele a todas as nações. Mas é quando estivermos maduros, fortalecidos, é que Deus nos colocará em evidência e vai nos apresentar a Israel. Chegou um dia em que João ele apareceu a Israel. E isso foi o resultado, não de um dia, mas de 30 anos de crescimento e aprendizado. Foi, querido, o seu treinamento que lhe deu essa ousadia. De falar como ele falava. Agir como agia. Foi o seu treinamento. Mas hoje as pessoas, elas não querem ser treinadas. Elas não querem aprender, não. Elas já querem chegar chegando. Chegar chegando. João, querido, depois de tudo, ele esteve pronto a responder o que Deus tinha para ele. Deus quer sim nos mostrar para o mundo inteiro. Mas antes, Ele vai nos preparar para isso. Você quer ser visto? Quer que a sua mensagem seja ouvida? Quer que quando você fale de Jesus as pessoas te ouvem? Deixa Deus te preparar. Cresça. Pare de ser menino. Pare de ser infantil. Encare o reino de Deus. Encare os desafios do reino. Para concluir, quero te perguntar. Nós vamos ser menino para sempre ou nós vamos deixar o Senhor nos treinar? Nós vamos crescer e nos fortalecer no Espírito?
Ou nós vamos só buscar o nosso crescimento externo? Nós vamos aguentar o deserto ou nós vamos fugir dele sem saber que é lá que Deus vai iniciar o processo dele na nossa vida? Lembre que Jesus, depois que foi para o deserto, não, ele se preparou. A Bíblia fala de Jesus quando menino também. Também fala. O que ele fazia quando era menino. Ele já estava sendo preparado. Mas a sua aprovação, seu teste final foi o deserto. Foi o Espírito Santo que levou ele para o deserto, não foi Satanás. Foi o Espírito Santo que levou ele para o deserto. Fugir do deserto é fugir do Espírito Santo. Nós vamos aparecer publicamente a esse mundo para mostrar o Filho de Deus, ou nós vamos ficar para sempre nesse anonimato espiritual? Ninguém nem percebe quando eu não vou na igreja. Ao invés de ser uma queixa, devia ser uma vergonha. Porque a sua falta na igreja, todo mundo deveria perceber. Não veio. Meu Deus. O que vai ser de nós sem aquela pessoa aqui? Mas ela que profetizava, ela que evangelizava, que ria, que abraçava. Sabe, querido, eu entendo que Deus está nos, sabe, afunilando. Quem entende essa mensagem? Só para testificar em meu coração, levante a mão. Se não entende, não precisa levantar. Você entende que Deus está te afunilando para tomadas de decisões? Sair da inércia, dos sentimentos de incapacidades, das desculpas esfarrapadas, e oferecer-se a Deus para algo maior, querido. Deixa Deus te treinar. Não tenha medo. Por favor, querido, não deixe as palavras se perder. Não deixe. Pratique. Se envolva. Descubra. Redescubra. Ah, pastor, eu acho assim que eu sou um retardado na fé. Jesus tem os melhores psicólogos e os maiores profissionais para te canalizar novamente. Perdi o meu tempo de meninice. Eu cresci muito, eu achei que eu era muito adulto. Talvez a gente retroceder uma virtude legal. Para a gente aprender o que... sabe, tem muita gente, hoje está muito na moda emancipar, até espiritualmente, os filhos na fé. Cuidado. Se você sente um desses, volta à etapa que deveria estar, aprende o que deveria aprender, e você vai chegar à maturidade. Às vezes a gente pensa, pastor, não sei o quê. Gente, eu fui pastor depois de 20 anos de convertido, quase 20 anos de convertido. E vivendo intensamente a igreja. Pode ser que você nunca vai ser um pastor, mas você não vai ser nada menos do que Deus tem para mim. Você pode ser muito mais. Porque Jesus diz, não tem ninguém maior do que João, mas o menor entre vocês é maior que ele. Só entender o propósito, aceitar o desafio. Mas saia, querido, desse estado. Pare de olhar para a igreja como uma vilã. A igreja é uma bênção na sua vida. É aqui que você liga quando a coisa aperta. É aqui que você socorre. Então é aqui que você deve dar o seu melhor esforço, sua melhor oração, seu melhor trabalho, seu melhor empenho. É aqui o lugar onde você vai mostrar a Jesus, eu tenho um comprometimento com a sua noiva. Além de ser a sua noiva. O que você faz para a igreja, está fazendo para você mesmo. Você é a noiva do Senhor. Amém? Então ore, querido. Peça que o Senhor cale essa palavra. Registre essa palavra na sua alma, na sua mente, no seu coração. Que ela cauteriza essa palavra. Oramos, Pai, em nome de Jesus. Que o nosso coração esteja comprometido, cauterizado pela Tua imagem, Deus. A imagem que o Senhor
preparou essa palavra. Eu oro em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, seca o nosso coração. Deus, eu oro, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Circuncida agora com essa palavra o nosso coração, Pai. Deus, marque a nossa vida. Para que, Pai, nós compreendamos os estágios da nossa vida e resistamos permanecer em cada um deles, Pai. Que cumpramos o tempo e nas etapas de cada um, que aceitemos os ensinamentos, as correções, as disciplinas de cada etapa, mas que resistamos, Pai, o desejo de permanecermos ligados a esse cordão, ao passado, que todo registro, Pai, que impede o nosso crescimento, seja, Pai, arquivado no Senhor, de uma vez por todas, Pai. Que o Senhor coloca num arquivo eterno, Pai, para que seja só uma história, uma cicatriz, nada mais do que isso. E que possamos, Pai, crescer, Pai, caminhar nesse novo nível e nos fortalecer, Pai, porque precisamos apresentar um Jesus vivo, dinâmico, poderoso. Nos encoraja, Pai, nos dê ousadia, nos treine com essa ousadia, Pai. Para que possamos, ao falar desses propósitos, mais do que ao falar, ao caminhar nesse propósito, já seja um testemunho vivo da sua presença e dos seus propósitos para esse mundo, que ao olharem para nós, Pai, eles possam simplesmente, ao olhar para nós, compreender que há um propósito maior do que simplesmente viver nesse mundo, do que simplesmente existir. Que no interior de cada um de nós cresça, Pai, uma emoção incontrolável de buscar o que é essencial, que é mais do que ter qualquer coisa, do que, Pai, ser qualquer coisa nesse mundo. Que esse exterior que os nossos olhos contemplam, Pai, possa nem se comparar com aquilo que é necessário no nosso íntimo para que cresça em nós, acima de toda e qualquer coisa, um desejo que flui do teu coração, que nos impulsiona a buscar o que é eterno, aquele lugar, Pai, onde não há ferrugem, não há traça, nada pode corromper, corroer. Ensina-nos, Pai, a estabelecer a nossa vida sobre esses preceitos, sobre essas verdades, construir altares no nosso coração, Pai, que traz memorial da tua glória, da tua manifestação. Deus, que nas atitudes de cada um de nós, das mínimas que sejam, revele milagres do Senhor, presença do Senhor, que os nossos ouvidos eles sejam prontos e simples para ouvir na simplicidade do Senhor tuas boas novas, tuas boas notícias, e que isso, Pai, seja fatores encorajadores para nós. Oramos, Pai, e desligamos aqui na mente e no coração de quem quer que seja, Pai, toda mentira do diabo que tentou proibir, aniquilar, roubar, que tentou matar verdades do Senhor, que tentou roubar a vida, cessar o ministério, cessar, ó Pai, a boa obra do Senhor, os propósitos do Senhor, nós desligamos na autoridade do Teu nome, nós desligamos todo o mal, toda semente do maligno para roubar o propósito do Senhor, todo aquilo que foi parado, tudo aquilo que foi estagnado, oh Pai, em nome do Senhor Jesus, flua, cresça, apareça, em nome de Jesus, que Tua luz, Pai, que somos nós, brilhe para essa humanidade, assim como João apareceu a Israel, que apareçamos para o mundo. Essa é a condição, Pai, do pecado. Essa é a condição, Pai, ó Deus, de enfermidade, doença, de peste. Ó Pai, é um bom tempo para aparecermos para o mundo e dizermos: Cristo está aqui, Cristo veio, Cristo chegou, Ele é a solução, Ele é a solução. Arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Que isso comece em nós, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu te abençoo para viver um novo tempo, numa nova dimensão, para a glória de Deus Pai. Amém. Amém. Deus abençoe.